Boa noite a todos. Estamos aí avançando para o nosso quarto dia, aí, nossa quarta noite, dentro do workshop da Semana Nacional do Trânsito. Estamos aí desde segunda-feira com palestras importantes sobre diversos temas ligados à Semana Nacional do Trânsito, segurança viária, parte de redução de acidentes em rodovias concedidas, e hoje o nosso último evento, né, nossa última noite aqui, e para fechar com chave de ouro aqui, nosso workshop da Semana Nacional do Trânsito, hoje o palestrante é ele, o José Carlos Oliveira, executivo de relacionamentos da Compsis. O nosso palestrante, então, é graduado em Ciências Sociais e Jurídicas, formado em Direito, e pós-graduado em Engenharia de Tráfego, Engenharia de Produção e especialização em Segurança Viária. Destaque: redução de sinistro com óbito em mais de 64% na rodovia BR-381, na Fernão Dias, Prêmio Volvo do Brasil de Segurança Viária. E aí, está aí ele aí, o José Carlos aí. José, boa noite, seja bem-vindo. Já de antemão te agradeço aí, tá, o aceite do convite aí, e é com muito orgulho aí que a gente te recebe aí, muita satisfação aí, tá? E fica à vontade aí, tá bom? Muito obrigado, professor. Olá a todos, boa noite a todos, a todas. Muito obrigado, professor Giovanni, pela apresentação aí, nos apresentando. Obrigado, muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar contribuindo aí com um pouco de algumas informações sobre respeito à vida, né? Antes de começar, eu gostaria de fazer aí não significa ser uma retratação, mas às vezes as pessoas falam alguma coisa e elas são responsáveis pelo que falam e nós somos responsáveis pelo que ouvimos. Então, aí, caso eu tenha sido mal interpretado ontem, num questionamento que eu fiz, fica aqui minhas considerações e a minha retratação, que o objetivo não é esse, o objetivo é salvar vidas. Tá? Muito obrigado a todos. Então, seguimos. Professor, esse evento é muito importante para mim. Então, eu gostaria de agradecer aí os professores, os doutores, que aí contribuíram com a Semana Nacional do Trânsito. Não existe uma ação única, uma solução única para a redução de acidentes. E ações como essa, elas são muito bem-vindas para a redução de acidentes. Eu não posso esquecer, professor, de voltar um pouco atrás na minha carreira profissional, onde eu iniciei como militar da Força Aérea Brasileira, fui socorrista, paraquedista. Também gostaria de agradecer, e muito, pela minha família, e na figura do meu pai, que não está mais conosco, que me deu a base de tudo, pela Força Aérea. E, principalmente, professor, eu gostaria de agradecer a minha experiência que eu tive como motorista carreteiro. Eu fui um caminhoneiro, né? Eu conheço o lado de lá, eu conheço as rodovias e as necessidades dos nossos profissionais do volante, a qual eu tenho muito respeito e consideração, porque foi aonde, com essa profissão, que meu pai criou todos nós, né? Então, muito obrigado aos caminhoneiros e meu respeito. Gostaria de agradecer também, professor, a minha esposa, meus filhos, Andréia, João, Beatriz e Gabriela, porque fechar um evento desse é muito importante para mim. E como o tema é respeito à vida, a família ela é muito importante, porque nós precisamos nos proteger e proteger o próximo, os usuários, né? Então, aí fica meu agradecimento. Eu comecei em concessão de rodovias como trainee. Eu tive a oportunidade de passar por todos os processos e funções operacionais numa concessão de rodovia. Eu fui trainee, eu fui campeiro. Algumas pessoas não devem nem saber o que é campeiro. Campeiro é aquele cara lá que laça o animal, né, e faz a apreensão. Na verdade, quem faz a apreensão é a polícia rodoviária ou a polícia militar. A concessionária só auxilia na apreensão e detenção e contenção do animal. Eu fui campeiro, eu fui inspetor de tráfego, operador de guincho leve, guincho pesado, socorrista.
Aí as coisas foram acontecendo, né? A oportunidade foi surgindo, eu fui supervisor de operações, coordenador de operações e, por último, gerente de operações da BR-381, uma das principais rodovias do país, que liga aqui Belo Horizonte e liga São Paulo a Belo Horizonte, né? Muitas pessoas fizeram parte desse processo, não saberia falar o nome de todas, né? Mas eu vi subindo aí alguns pares meus já. Agradeço a todos que contribuíram para o meu crescimento pessoal e profissional. Eu separei, amigos, esta live em dois módulos. O primeiro módulo vai ser um pouco teórico, mas é importante a gente ter essa visão teórica. E no segundo bloco, a gente vai falar um pouco mais da prática, né? Então, seguimos. Eu vou tentar agora aqui compartilhar, professor, a minha apresentação. Eu pergunto se os senhores estão... Sim, está subindo, subiu tela cheia aqui, está a capa aí. Tranquilo, pode avançar aí. Posso avançar? Está tudo ok? Está Ótimo. aí? Tá tudo 100% redondo aí. Adiantado aí os pedidos de desculpa, porque a gente está acostumado... Nós, né, brasileiros, nós estamos acostumados com gente, né? O calor humano, eu gosto de pessoas. E isso é uma novidade para mim, até porque o avançar da idade nossa, a gente não tem muito habilidades com esses recursos de hoje, né? Então, caso ocorra algum contratempo, fica aqui já o pedido de desculpas, né? Então, vamos lá. Gente, uma das principais complexidades na operação de rodovia é relacionamento, né? O relacionamento entre agência reguladora, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, né? Prefeituras, isso tudo tem aí uma complexidade muito grande. Você lida com muitas pessoas e sem esse relacionamento, fica quase impossível você ter uma gestão operacional, tá? Eu vou citar um exemplo. No trecho de São Paulo, eu tinha uma grande dificuldade com os congestionamentos no final de semana e no feriado, né? E eu não elaborei muito bem a proposta para a concessionária de uma operação que não foi ideia minha, a roda já foi feita. Eu verifiquei que algumas concessões de rodovias já utilizavam o acostamento como faixa operacional. E eu levei essa sugestão porque era 17 quilômetros, 20 quilômetros de congestionamento todo final de semana. E isso não foi aprovado no primeiro momento. Então, mas a gente, com a questão do relacionamento, eu levei essa questão para a Polícia Rodoviária e expus. O problema não era só meu, o problema é da Polícia Rodoviária Federal, o problema era da agência, e eu falei, o problema é nosso, né? Então, a Polícia Rodoviária Federal teve a brilhante ideia de fazer um ofício oficializando a concessionária e a agência que a gente poderia sugerir aí uma faixa operacional. Então, essa faixa operacional foi feita, a ideia foi absorvida, né? E aí a gente conseguiu aí uma faixa onde que desafogou o tráfego do congestionamento naquele trecho, né? Então, esse é um pequeno exemplo de relacionamento, né? Mas nós que estamos envolvidos na gestão de operações, eu não tanto, porque faz 3 anos que eu estou fora da administração de concessão de rodovias, mas, à época, uma das maiores dificuldades, e não deve ser difícil nos dias de hoje, é o relacionamento, tanto externo quanto interno, né? No segundo tópico aqui, a gente vai falar algumas coisas sobre... Isso aqui é meio complexo, tá? Operação com carga excedente, né, nas rodovias. Como administrar isso, né? É uma operação extremamente complexa. O planejamento, a logística no transporte de cargas excedentes, ela é muito importante para o Brasil. O Brasil precisa desse transporte para o Brasil girar. Sem os transformadores, sem os geradores,
sem as pá eólicas, não é possível fazer essa máquina girar. Ela é muito importante. Este segmento, ele é muito forte, muito importante para o Brasil, né? Mas isso não significa que esse segmento pode tudo. Não significa que eles têm uma autorização de liberdade para fazer o que querem, né? A gente tem aí o outro lado da moeda, que são as pessoas, os usuários, que levam a sua vida aí normal e precisa de segurança para trafegar, né? As concessionárias de rodovias, elas têm o dever de apoiar essas operações. Tem o dever. As cargas excedentes, as transportadoras, são usuários como qualquer outro. Só que eles não podem lá fazer tudo a qualquer momento e a qualquer hora, né? Então, aí, eu vou passar esses tópicos, e aí esse tópico aqui, operações de cargas excedentes, lá na frente, a gente vai dar um foco maior, e aí a gente pontua outros questionamentos que os meus amigos aí que administram rodovias têm aí essa mesma complexidade e esse mesmo problema. Tá? A gente tem aqui um tópico aqui, obras nas rodovias e segurança ao usuário. Veja bem, a concessão de rodovia, ou a delegação de um trecho, né? O principal objetivo é trazer aí segurança e condições de conforto, fluidez no tráfego. Tá? É preciso, e para fazer isso, a gente tem que fazer obras, não tem outro caminho. Tá? Mas, gente, vaidade não salva a vida. Vaidades não salva a vida. E aí fica aqui um ponto de atenção, e não generalizando de forma alguma, mas dentro das concessões de rodovia, né, isso é um fato, existe uma eterna briga entre operação e obra. Isso é fato. Não estou trazendo novidade alguma. A operação, ela tem um foco, um objetivo de administrar a rodovia com fluidez, né, segurança, e a engenharia tem um foco de fazer a obra, e os dois têm razão, né? Os dois segmentos têm absolutamente razão. Mas, enfim, o fato é que para fazer um omelete, a gente precisa quebrar os ovos. E o quebrar os ovos, eu vou chamar de obra, né? É quebrar os ovos, vamos chamar de obra. Também é fato que para transformar esses ovos quebrados em omelete, é preciso uma operação. É preciso a gente pegar o alimento, a gente colocar o sal, a gente ligar o fogo com segurança, é preciso a gente saber o tempo que vai tirar esse omelete do fogo. A gente precisa saber o tempo que a obra vai acontecer. E a operação, ela tem essas informações. Onde que é o pico de VDM, né? Quais os melhores dias para se fazer uma obra. E isso só é possível lá no primeiro tópico, relacionamento interno, reuniões internas e um objetivo comum, trazer seguranças para os usuários, né? Executar a nossa obrigação contratual de obras e garantir aí um serviço para os usuários de qualidade. Então, vaidades não salvam vida. É preciso ter essa harmonia. Nesse sentido, eu faço homenagem ao meu amigo, não sei nem, talvez ele não esteja ouvindo, mas que foi o meu par, um gerente de engenharia, Fernando Henrique, onde que a gente tinha esse alinhamento e essa conduta de um bem comum. Obrigado, Fernando, por me proporcionar grandes operações enquanto a gente trabalhou junto. O próximo tópico, e lá à frente a gente só está passando o tópico, lá na frente a gente tem algumas apresentações mais didáticas, tá? Evasões de pedágio e o não pagamento de tarifa. Isso é perda aí de
de receita, é ruim para a concessionária, falta, deixa de investir, o prejuízo é muito grande. Então, construir um bom relacionamento com as autoridades de segurança, alinhado com procedimentos operacionais da concessionária, é possível a gente mitigar, a gente reduzir esses custos, e a redução desses custos, ela pode, aí, com um planejamento correto, ser revestida, por exemplo, em algumas contramedidas de segurança. Eu reduzo aqui e aplico isso em outro segmento, por exemplo, segurança viária, com aplicação de contramedidas e de segurança. O nosso tópico aí vai ser, um ponto aí que é complicado, né? Desapropriação em faixas de domínio, é uma complexidade aí muito grande, principalmente nos grandes corredores, aonde que uma BR, ela se confunde com o perímetro urbano, né? Fazer a gestão de uma rodovia concedida e a desapropriação em área urbana é um trabalho muito grande. Por quê? Ela é uma complexidade operacional que envolve fatores jurídicos. Envolve questão jurídica de direito administrativo, como, por exemplo, a possibilidade de uso capião, que o cara está lá a vida inteira, lá, 10, 20, 30 anos, como é que você tira essa família daí? Né? Ocupação irregular na área pública, né? Indenizações, é um número gigantesco. E está lá no contrato que você tem que fazer a desapropriação. Como fazer isso é uma das operações mais complexas de uma concessão de rodovias, né? E aí, não, por último, mas nem menos importante, que é a responsabilidade social. Quantas famílias moram nessas áreas aí, à margem da rodovia, né? Você chega lá com um D8 e derruba tudo, não é assim que acontece. Não é assim. Então, a gente tem aí, nas concessões de rodovia, grandes perímetros urbanos, que a administração ela é muito complexa. Dando sequência aqui, professor, a gente tem aqui o atendimento de sinistro fora do trecho de concessão. Ocorre muito nas rodovias concedidas o acionamento da concessionária para atender sinistros fora da rodovia. Lá atrás, na Força Aérea, os pilotos falavam, quando a gente ia fazer algum resgate, falava autorizar a decolagem de uma aeronave é fácil. Ainda mais quando é para salvar vidas. O difícil é você não autorizar. Esse conceito se aplica também aqui na concessão de rodovias, né? Quando alguma autoridade, entra em contato com o centro de controle e solicita um apoio operacional de um sinistro que ocorreu próximo à sua rodovia, o que você vai fazer? Você fala não? Né? É complicado. Remete lá ao relacionamento que a gente tem que ter com as autoridades de deixar alinhado isso, porque nós temos uma obrigação contratual. Você, por exemplo, você autoriza uma saída de uma ambulância tipo D, que geralmente a gente autoriza tipo D, a gente autoriza tipo C, que é uma estrutura de acordo com a 2048, é uma estrutura com menos recursos, então vai ela e fica tipo D na rodovia, onde consta na tripulação médico, mas você está desguarnecendo o seu recurso operacional, né? E como você fala não, um acidente com um ônibus com múltipla vítima, e você fala não, é impossível você falar não. E lá no final, no tempo de atendimento, isso não conta, isso não entra como justificativa que você não chegou no tempo do atendimento porque você estava dando atendimento fora da rodovia. É uma situação bastante complexa. O transbordo de carga
e o excesso de peso, e eu nem queria falar do peso em movimento. Isso aí chega a me arrepiar. Eu vou me conter aqui o transbordo de carga, e não vou me aprofundar por causa do tempo. Para cada tema desse aqui, a gente poderia ficar aí algumas horas conversando. Porque o sentido de transbordo de carga que eu quero falar aqui é quando um caminhão, um conjunto, ele derruba determinada carga na rodovia e a responsabilidade dessa carga é de quem? Quem é o responsável pela carga? Quem é o responsável para fazer o transbordo, né? Vou deixar essa pergunta aí. Talvez meus amigos, lá na questão de perguntas, possam me auxiliar. Não diferente aqui, o excesso de peso, né? Excesso de peso, pesagem de movimento, que eu falei que eu nunca assisti. A lei anterior, a tolerância era de 10% para o excesso de peso, ou seja, a transportadora poderia carregar uma carga cuja cada eixo poderia exceder a 10%. Tá? Aí veio aqui agora a Lei 14.229, que altera e eleva o limite para 12,5%. Né? Ou seja, o transportador pode carregar por eixo ali, no total, mas no eixo ali por 12,5%. Aí eu não sou engenheiro, embora eu tenha uma admiração muito grande pelos meus amigos engenheiros que constroem nossas rodovias aí, segundo informações, a principal causa do dano ao pavimento é o excesso de peso por eixo, né? Isso aí é o que mais danifica aí o pavimento nas concessões aí de rodovia. Depois vem o peso em movimento, que eu não entendi muito bem como que vai funcionar isso. Eu acho que nem o governo ainda. Talvez alguém possa nos auxiliar. E aí fica a questão aí para debate sobre o peso em movimento, como vai ser transbordo. E a gente nem conseguiu resolver o transbordo de carga líquida, né? Que a carga líquida ela pode carregar com o peso que ela quiser, e aí alguém vai falar assim, mas como é que vai fazer o transbordo? Não sei. Né? Eu acho que quem pode mais, pode menos. Né? Se você não pode fazer o transbordo, então se carrega menos. Não coloca o excesso de combustível. Né? É o fim aí do pavimento com qualidade e, consequentemente, mais mortes e mais acidentes em nossas rodovias. Tempo de atendimento. As concessões de rodovias de 2008, eu costumo chamar do segundo lote, nenhuma delas consegue atender o tempo de atendimento. Porque está falando lá que o tempo de atendimento é em 100% dos casos. É impossível você atender todos os casos em 100%, em 20 minutos. Aí depende de cada contrato, eu não vou falar, cada contrato tem o seu tempo, mas em 20% é impossível. Né? Então, não se leva em consideração quando você dá um atendimento na rodovia e vai levar essa vítima para o hospital, e lá no hospital, o hospital não tem uma maca, o que nós fazemos com a vítima? Nós colocamos a vítima no chão? Nós não podemos colocar a vítima no chão. Nós temos que aguardar uma liberação de uma outra maca, de algum outro recurso do hospital. Porque se eu saio com essa viatura do hospital sem a minha maca, sem o meu recurso, lá na rodovia, se eu deparo com um acidente, eu não tenho condições de atender. E é um problema crônico. Aqui nos interiores desse Brasil tão grande, as nossas viaturas, as nossas bases operacionais, e eu falo nossa porque a minha vida toda, a minha carreira foi trilhada em concessão de rodovia, as nossas viaturas, elas têm infinitamente mais recursos que alguns municípios. Essa é a realidade. É só a gente comparar a quantidade de atendimento clínico que as concessões dão em sua rodovia.
atendimento clínico de parto. A gente não só atende acidente com vítima fatais, não. A gente dá lá, a gente tem histórias bonitas, todas as concessionárias têm histórias bonitas de atendimento, a grávida, né, gestante. Então, o tempo de atendimento é uma das complexidades que eu pontuei aqui, logicamente que tem outras, e certamente ficou algumas outras sem ser mencionado. Então, aqui, professor, sendo o último dia, o senhor permite a gente avançar mais um pouquinho? Ah, sim, claro. Pode tocar aí. Eu me preparei, mas eu estou olhando o relógio aqui, pode ser que dê alguma... Não, pode, vai. Tranquilo, tá? A gente coloca um tempo, mas é dilatado aí. Tá, ok, obrigado. A resolução 1, de 8 de janeiro de 2021, e aqui eu não vou falar do estudo de viabilidade, eu não vou falar do estudo geométrica, não vou falar do acompanhamento técnico e nem do laudo de instrumentação. Isso aqui é uma confusão danada. Eu vou falar, eu pontuei aqui na apresentação algumas coisas que diz respeito à operação da rodovia e que, com certeza, traz transtorno para os nossos usuários, né? E aí fica aqui o parágrafo único, e ele foi corrigido, e antes de 2019, enquanto eu era gestor da concessionária, eu tive a honra de fazer parte da comissão que estava trabalhando nessa norma. Se a gente olhar lá no rodapé, lá vai ter lá o José Carlos lá contribuindo. Parágrafo único. Logicamente que não ficou do jeito que nós queríamos, e eu também saí do cenário e não acompanhei mais. Parágrafo único. Esta resolução se aplica também às rodovias federais sob o regime de concessão ou delegação, atendendo à disposição dos respectivos contratos de concessão e convênios. Tá? O artigo 3, ele fala: nenhum veículo transportador de cargas indivisível poderá transitar em rodovia federal sem oferecer a completa segurança, especialmente quanto à sua sinalização. Seguimos, no inciso 24. Aí começa a entrar agora na operação. Plano de contingência. Instrumento de orientação para que a execução dos planos de ação de emergência para as respostas imediatas a eventos acidentais envolvendo cargas indivisíveis, com o levantamento das condições operacionais da via e da infraestrutura viária de apoio. Seguimos. Eu tenho que falar algumas coisas, porque lá no final é onde eu quero chegar. Então, peço licença para vocês, porque é necessário essa parte um pouquinho teórica. O artigo 6, ele fala, importantíssimo, isto é muito importante para o gestor de concessão de rodovia. Em caso de acidente ou problema mecânico em rodovia sob a circunscrição, aí aqui está o uso circunscrição do DENIT ou da concessionária, caberá ao transportador a responsabilidade, em caso de acidente, caberá ao transportador a responsabilidade da sinalização, a remoção no tempo certo, na hora certa, no momento tempestivo da carga. Isto é responsabilidade do transportador. Não adianta as agências reguladoras, fiscalizadoras, querer atribuir isso para a concessão de rodovia. Isso está na lei, está na resolução. Para atendimento do disposto do parágrafo 4º, o plano de contingência deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: identificação da empresa responsável pelo transporte, telefone de contato, disponível 24 horas por dia. Quem é gestor de rodovia, liga lá 24 horas para ver se você vai ser atendido. Liga, eu faço aí um desafio, não vai ser atendido. Para acionamento em caso de sinistro. Aí lá no plano de contingência, mapa de rota, pontos de parada e dados da carga. A letra F, se eu pudesse, para a gente que é gestor de rodovia, a letra F é aquele atendimento onde aquela cobrança do tempo de atendimento, né? O PER nosso fala em remover o veículo para o próximo posto com até, salvo engano, portanto, fora até 50 toneladas, o posto mais próximo, o local mais próximo e seguro.
Vamos ler aqui a letra F. Plano de ação com descrição dos possíveis cenários de acidente envolvendo o transporte rodoviário e as respectivas providências imediatas para liberar o fluxo. Imediatas para solucionar o problema, pelo menos para o seguinte caso. Então, gente, falha mecânica do caminhão-trator ou semi-reboque, transportador da carga. Incêndio, transportador da carga. Não estou falando que a gente não vai deixar de dar apoio. Nós vamos dar apoio, mas que fique claro a responsabilidade do transportador. Não é jogar toda a responsabilidade para a concessão de rodovia. E hoje é feito isso. É cobrança acima de cobrança. É fiscalização acima de cobrança e cobrança por falta de conhecimento. Ou não. Porque a lei está aí. E nos dias de hoje, alegar desconhecimento não é legal. Aí vem aqui a saída do leito carroçado que dói, né? Mas a saída da pista fica mais... A saída do platô, mas está aí, a saída do leito carroçado. Saiu lá, aí aqui eu vou falar uma outra coisa, que é endeusar a operação da rodovia. Aí eu vou só fugir um pouquinho da carga excedente, que quando um caminhão cai na ribanceira, e aí o operador lá, o gestor, coloca 2, 3 guinchos para tirar aquele caminhão, e aí a operação demora 4, 5 horas, aí tira a foto, que operação de sucesso. Ah, legal, você fez uma operação de sucesso, você ficou 4 horas tirando um veículo da ribanceira e o usuário ficou te esperando lá por falta de guincho. Não é obrigação da concessionária, pelo menos nos pés e nos contratos que eu trabalhei, não era obrigação da concessionária, e fica bem claro lá que é levar para o posto de imposto, rodovias com pane mecânico até 56 toneladas. Tombamento do conjunto transportador. Cara, se tombar um transformador, um gerador na rodovia, você acha que a gente levar o nosso guincho super pesado, mega pesado, a gente não vai nem bulir na carga. A gente não tem recursos para atender um sinistro dessa natureza, né? Acidentes envolvendo outros veículos com vítima ou sem vítima. É importante deixar claro que as concessionárias estão lá para apoiar, mas dar peso para cada um é importante também. E outros cenários que a empresa considerar relevante. Aí, agora aqui, dos horários de transporte. O artigo 7 fala: o horário normal de trânsito será do amanhecer ao pôr do sol, inclusive sábado, domingo e feriados, atendidas condições favoráveis de visibilidade. Cara, você imagina um feriado prolongado e uma carga aí de 540 toneladas. Ela pode trafegar, o céu está limpo, está brilhando. Mas tem aí o parágrafo terceiro, vou tentar adiantar um pouco, que eles podem nos auxiliar. Porque a Polícia Rodoviária Federal, ela tem os feriados que ela considera nacionais. Então, é importante as concessões de rodovias ter informação dos feriados na qual a Polícia Rodoviária Federal considera como feriado. Não são todos. E os feriados estaduais, em cada estado, eu não tenho informação, mas provavelmente a Polícia Militar Rodoviária Estadual deve ter também, seguir aí o mesmo caminho e aí definir quais são os feriados mais importantes. Bem, a ANT foi emitida, está tudo certinho. Recebida a solicitação de consulta de viabilidade, a empresa concessionária poderá efetuar a programação. Esse poderá aí não ficou legal. Poderá dar margem de interpretações aí para tudo, né? A programação para a transposição da composição veicular no trecho concessionado sob a sua circunscrição. Importante, cabe o transportador responsável pelo transporte informar a empresa concessionária a previsão de ultrapassagem no trecho sob a sua concessão. Olha só, é informar a concessionária. Eles informam a Polícia Rodoviária. Por quê? Porque eles precisam de escolta. E é importante também, é outro segmento.
mas cabe o transportador entrar em contato com quem é o administrador da via, né? Através do telefone de emergência ou qualquer outro canal disponibilizado para tal fim, nas 24 horas que anteceder a entrada do conjunto transportador ou veículo especial na via, devendo ser observada a programação realizada. Tá? E a gente trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, não existe justificativa de falar que não conseguiu entrar em contato com a concessão de rodovia. O artigo 52 da RT não exime a responsabilidade contra eventuais danos que os veículos ou suas cargas vieram a causar à sua sinalização. Veículos que passam na praça de pedágio, que rebenta ali sem parar ali a via lateral, que rebenta os balizadores em curvas, em trevos. Isso aí, o transportador, a responsabilidade do transportador. Importante a viatura da operação, sempre que possível, acompanhar e fazer essa vistoria após a passagem de um conjunto desse. Aí, por que eu trouxe essa função aqui? Alguns anos atrás, na BR-381, um transformador de 540 toneladas, ele adentra o trecho da rodovia concedida numa tarde de sábado, chovendo, sem a permissão da Polícia Rodoviária Federal, sem o conhecimento da concessionária, e isso aí gerou quase 34 quilômetros de congestionamento. A carreta que transporta um transformador super pesado que havia tombado na BR-381 voltou a circular no final dessa manhã. Uma das pistas da rodovia no sentido de São Paulo, 24 horas interditada. O comboio, que no total pesa 540 toneladas, parou em Itatiaia-Sul, na região metropolitana de Belo Horizonte. A carga tombou numa curva e a base de sustento do transformador atingiu o asfalto. Funcionários da empresa que faz o transporte tiveram de usar um guindaste, outra carreta e correntes para colocar a carga no lugar. O comboio seguiu para um pátio de pedágio a 3 quilômetros do local do acidente. O trânsito só vai ser totalmente liberado depois da conclusão da viagem. O congestionamento chegou a 4 quilômetros nessa manhã. O veículo saiu de Betim em direção ao estado do Rio de Janeiro ainda em março. Só depois do feriado de 21 de abril, ele voltará a circular. Tudo aí que é um caso que aconteceu, e aí a gente teve que ir lá se explicar lá numa audiência pública que ocorreu em BH, em Belo Horizonte. Aí está eu aqui na presença das autoridades, explicando o que aconteceu. Nessa outra foto aqui, acho que eu não estava muito feliz, né? Porque eu estava absorvendo aqui algumas atribuições que não correspondiam à responsabilidade da concessionária, uma vez que esse veículo entrou com irregularidades na EIT, sem comunicar a Polícia Rodoviária Federal, sem comunicar a concessionária, e aí o transtorno foi imenso. A gente tem aqui a foto aqui de um trecho urbano que remete lá num dos nossos pontos lá, que fala de desapropriação. Como que a gente vai fazer aí uma desapropriação de uma área dessa, né? Está lá no contrato que é a obrigação da concessionária fazer a desapropriação de um local como esse. Como que você adentra numa comunidade dessa, é impossível. Aqui nessa comunidade, a gente já chegou a pegar aqui corpos de crianças em sacos abandonados aqui na beira da rodovia, né? E a gente, como que desapropria isso? É uma questão social. Eu entendo que é uma questão social e a ação tem que estar envolvida em outros órgãos, não somente a concessão. Aqui a gente vai passar um vídeo sobre a rota de fuga, é bem curtinho, e aí vai ver a dificuldade de administrar uma situação dessa. Uma das maiores
complexidade de administrar uma rodovia, aqui nós temos aqui uma praça de pedágio, é a rota de fuga, olha. O pessoal que passa sem pagar, uma cancelazinha aberta, olha, vem outro carro lá. Como administrar isso, né? Isso aqui é uma vicinalzinha legalizada pela prefeitura de determinada cidade aqui, né? E os carros passam sem pagar o pedágio. Como administrar isso, né? Isso é prejuízo para a concessionária. Uma outra tomada. Aqui é a entrada da rota de fuga, né? O tráfego não para, é constante as rotas de pessoas acessa a rodovia, utiliza de todos os recursos, foge do pedágio, não paga o pedágio, a concessionária é prejudicada e sai logo aqui na frente. Sai 300 metros da praça do pedágio. Administrar isso tem que ter muita complexidade. E sem contar o risco de acidente. Não tem área de aceleração. Você vê essa situação aqui, ele entrou na frente dessa carreta. Né? Aí se o acidente ocorre um sinistro aqui, olha, é a concessionária que tem que vir atender, prestar o atendimento com qualidade, com tempo de atendimento, empenhar os seus recursos e um usuário que não... Bem, gente, aí agora a gente termina aí a parte teórica. Eu vou pedir licença para as pessoas, que são imagens que eu vou passar de determinadas rodovias, são imagens de redes sociais, imagens de internet e imagens sensíveis, né? E tudo que foi falado durante essa semana nacional aí do trânsito, se as pessoas e as autoridades, as concessões empenharem, existem muitas ações educativas que têm aí mais de 10, 15 anos, que essas ações elas são muito importantes, mas a gente não consegue mensurar o retorno que essas ações educativas traz para a redução do acidente. A redução do acidente ela não tem uma ação única, uma forma única para você resolver. São várias ações que acabam aí a gente diminuindo o sinistro nas rodovias. Então, a gente vai passar algumas imagens e aí que a gente tem que levar a reflexão, né? Porque não é só estatística, número frio, se a gente não tratar o acidente com a devida importância, com o lado humano, a gente não consegue reduzir os acidentes. Tá? Então, são imagens aí que vocês vão analisar que poderiam fazer ações contra as medidas que poderia a gente estar salvando vidas. Porque quando a gente... e aí esse conceito está mudando, onde que a responsabilidade, a gente transferir a responsabilidade. Logicamente que o usuário tem a sua parcela de culpa, mas a principal responsabilidade é do administrador da rodovia.
aí alguns acidentes, a gente vai dar sequência aqui, ver se a gente consegue adiantar para ver se a gente atende o nosso tempo aí. Eu tinha mais um vídeo, o professor, mas ele travou aqui. Eu posso disponibilizar ele depois, mas a gente já considerando as 20h15, a gente encerra e agradece. Aí peço novamente desculpa pelas imagens, mas são ações tranquilo, que fazem a gente refletir sobre as decisões que não são tomadas em algumas situações dos gestores, elas não salvam vida, né? Quando nós começamos o programa de concessão, lá em 1996, há 27 anos atrás, pouco se falava de segurança viária, pouco se falava. Era uma cultura de construção, e aí a gente foi para cima, a gente foi com o que tinha, na época a gente trabalhou com o que tinha, e realmente pouco se falava. Era muito preocupante. Mas também, hoje, assim, com todo respeito, me preocupa muito também a quantidade de informações de rodovias que perdoa quando efetivamente ações de, por exemplo, de implantação de barreiras de defesa, torneador de impacto, balizadores, né? Uma das funções mais críticas que tem numa rodovia é o tapa-buraco, aquela operação onde você tem um conjunto de pessoas trabalhando e ela vai seguindo, vai tapando o buraco, aquilo é uma loucura. E se você falar aí de um atenuador móvel de impacto, pouco se vê esses tipos de contramedidas nas nossas rodovias. Então, fica aí, os extremos são muito perigosos, né? Quando não se falava de segurança viária, era muito perigoso, era ruim. E quando hoje, no meu entendimento, e aí cada um tem o seu entendimento, de usar o sentido de rodovias que fala, e ela é muito bonito e é muito legal, mas pouco se vê efetivamente de implantação de pontos de medida. Fica aí a minha contribuição. Na parte operacional, se eu puder ser útil e contribuir, meu e-mail está aqui. E muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, José Carlos, te agradeço aí, parabéns aí pela apresentação, tá? O tema muito importante, a tua visão, né? Uma outra forma de pensar, como a gente está vindo desde segunda-feira, né, até essa quinta-feira, com temas bem distintos, com palestrantes, com cada um com a sua particularidade, seu perfil, né? Então, a apresentação foi muito boa, ou seja, tudo aquilo que está no cotidiano da rodovia, né, dentro da operação da rodovia, aonde em uma rodovia concedida, o foco é o usuário, né? Então, o que a concessionária busca, né? Busca a questão do tráfego, da fluidez, tá? O tráfego fluir, da questão da redução de acidentes, da qualidade do usuário, e tudo isso somente consegue atingir o objetivo fazendo um trabalho casado. Como você falou ali no início, eu me lembro disso, na época que eu trabalhei até o ano passado lá na Consebra, sempre tem essas arestas aí entre a questão da operação, né, a questão, não falasse obra, eu já uso uma outra palavra, engenharia como um todo, né, ou seja, a operação tem aquele viés, na rodovia, tem que fluir, o tráfego não pode congestionar, pelotão de fila, segurança, acidente, né? Vamos reduzir os acidentes. A visão hoje do Marco Polo, fazer os investimentos, obra com a finalidade de melhorar tudo para o usuário, né? A redução do acidente, a questão do tempo de deslocamento. Tem uma apresentação da BCR, uma frase que eu acho que é da BCR, nas apresentações deles lá, que marca muito, que fala, né, que
em uma rodovia, né, a cada dia, né, uma história se constrói ali, porque tem trabalhadores, pais e família, todo mundo adentra a rodovia, né, pessoa quer fazer o seu deslocamento, mas quer voltar para casa, para sua família, né? E quantas situações, ocorrências como essas das últimas imagens, infelizmente, acaba acontecendo por descuido do próprio usuário, da pessoa que está ali, pedestre, que está ali se deslocando ali na rodovia, próprio condutor, um conjunto, né? Então, assim, a gente precisa, sim, fazer essas reflexões aí. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui para o chat aqui e para as mãozinhas aqui, já tem mãozinha levantada, eu vou priorizar as mãozinhas aqui, tá? Nós já temos as mãozinhas levantadas. A hora que eu esgotar aqui, a sequência aqui, o pessoal que levantou a mão aí para fazer uma pergunta aí depois eu vou para o chat, fica à vontade aí, e também depois as mãozinhas quiser comentar, abrir o microfone, fazer pergunta direta, fica à vontade. Na sequência aqui, eu tenho a Adriana. Boa noite, Adriana, tudo bem? Fica à vontade aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Boa noite Abriu. a todos, boa noite Beleza. a todos os participantes, boa noite, professor. Obrigado aí pela semana, né? E boa noite, Zé. Tudo bem? Obrigado. Bem. Parabéns aí pela sua palestra. Eu queria te perguntar como que você vê hoje a gestão de rodovias, né, com relação ao início, né, de quando tudo começou lá em 96, 98. Obrigado pela pergunta. Ela é muito pertinente, muito importante. O cenário mudou, sabe? O cenário ele mudou, uma nova condição de gestão de rodovia, e aí cada companhia faz essa gestão, mas isso consegue ter a administração operacional de rodovia, onde os gestores têm a responsabilidade do IAE, consistência a operação para elas. Tecnicamente, a gente poderia administrar aí até 10 rodovias, mas na prática isso não reflete a realidade, porque o gestor, na minha concepção, no meu modo, onde eu passei aí 27 anos dentro de uma administração de rodovia, o gestor de uma concessão ele tem que conhecer o seu trecho, ele tem que conhecer as suas dificuldades, e aonde que ali ocorre os acidentes. É impossível um gestor, repetindo na minha concepção, ele aí abraçar 3, 4 condições. Infelizmente, essa gestão é pro forma e pouco se vê na qualidade de redução de acidente. É a minha opinião, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu conheço o Dara e eu te retribuir a outra que eu fico querendo que fui conhecimento sobre o seu entendimento aí, tá, gente? Obrigado, você apareceu, foi muito bom. Eu não domino a área, você é uma pessoa que domina isso de muita data, né? Você podia contribuir com a gente sobre a questão aí de pesagem de movimento, principalmente transborda de cargas líquidas, que sempre foi uma pedra no nosso sapato. Exatamente, Zé, esse tema de balança, como você colocou, cada item lá dá uma live toda, ainda se usar, acho que uma semana de live, viu? Enfim, para não estender muito, só para a minha preocupação sempre foi, né, a questão da balança, trabalhei com isso muitos anos, então está diretamente, né, ligado aí à semana que a gente está falando de prevenção de acidentes, né, e uma coisa que eu vejo que ao longo do tempo, né, tem um descaso, não sei se é essa bem a palavra, mas
é o que vem agora, né, com relação à importância, né, da fiscalização de peso para a contribuição da redução de acidentes e gravidades e tudo mais. Bem se sabe que, né, um acidente em carreta pega fogo, a gente operacional, a gente sabe muito bem, né, como é isso, o transtorno que isso causa, né, na operação da rodovia. Mas mais na questão de que eu vejo tudo isso se dá porque não tem estatisticamente, a gente falou bastante sobre isso, né, sobre estatística, porque hoje os acidentes de trânsito, eles não são relacionados, né, nos BO de polícia, sempre o cara que está falando ao telefone, ele está alcoolizado, sempre essas são as estatísticas, nunca está relacionado o excesso de peso como causa-fonte, né, de um acidente, o causador do acidente. E mais a legislação, que sempre vai abrandando, 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 sempre entendendo a questão político também, é um lobby político muito grande, né, que gira em torno da fiscalização de excesso de peso, né, sempre brandando, abrandando, para se entender o lado do transportador, o lado do embarcador, sendo que lá atrás, mais de 20 anos atrás, já estava, né, bem descrito as responsabilidades, né, do embarcador que tinha que controlar na origem, não sair, mas enfim, é sempre entendendo e abrandando e abrandando. Hoje, biodiesel tem a tolerância para ele, específica, carga líquida não se pesa, fiscaliza por nota, mas as notas vêm, tem N assuntos que a gente, né, pode. E isso tudo, hoje também, né, você até citou lá no inicial da sua palestra, o ano passado, que se abrandou de novo a questão da tolerância, né, por excesso de peso, né, então, assim, hoje veículos só acima de 50 toneladas, que o cara, um exemplo aí a dar, né, o cara vem na balança, ele tá com o eixo que é para 10 toneladas, o eixo da tração tá com 15, se ele não tiver com 50 toneladas, que é o que diz a legislação, ele vai embora. E a frenagem desse veículo? E a segurança, né? Porque eu entendo que é o mais danoso, aquele também se explanou, né? A questão do dano ao pavimento, mas a gente também, o pavimento vai lá e arruma, mas é a vida, né? E o transtorno que se deu. Então, a gente tem muito a discutir ainda, né? Sobre balança, sobre. Não vejo muita preocupação, né? Dos órgãos contra isso, por questões políticas, mas a concessionária, né? Também acaba se deixando vencer pelo lobby político, mas a segurança tá, tá aí a quem, né? Tá aí, tá desprovida dessa parte. E também, por outro lado, volto a repetir, não tem dados estatísticos relacionando os acidentes com excesso de peso, né? E nem vai ter, porque não tem interesse também, né? Mas obrigado por me deixar, né, explanar um pouquinho essa indignação com questão, né, da importância da balança o descaso que hoje se trouxe ao longo dos anos, se perdeu, né, e vem se perdendo cada vez mais, a entender o outro lado e não cumprir a legislação, que a legislação, né, é clara, né, era clara e bonita, mas estão mudando a todo momento, abrandando essa questão de segurança, né. Bom, obrigado aí, Adriana, agradeço. Seguindo aqui a nossa sequência das mãozinhas levantadas aqui, o próximo é o Edmundo. Edmundo, boa noite, tudo bem? Fica à vontade. Boa noite, professor. Aí. Tudo bom? Primeiramente, queria parabenizar o colega aí, o amigo, Zé Carlos, aí, pela explanação do treinamento. Ele é um cara que tem uma bagagem muito grande na parte operacional. Fomos par na Arteris, como gerente de operações. Tá? O João, eu queria só contextualizar
o histórico da concessão de rodovia. Hoje a gente vive várias fases diferentes da concessão de rodovia. Então, a gente teve a primeira fase da concessão, primeira etapa de concessão, que foi concessões com a taxa de retorno elevadas, com tarifas altas. Sim. A segunda fase que a gente trabalhou, eu na Fluminense e você na Fernão Dias, são empresas, estou voltando à primeira fase, eram empresas construtoras de obras, não tinham foco na parte de operação rodoviária, não tinham conhecimento. Exato. Isso era uma situação nova, um cenário novo para todo mundo. Na segunda fase, na segunda etapa, teve uma empresa espanhola que entrou, onde a gente fez parte dela. Foi uma empresa que jogou a tarifa de pedágio lá embaixo, inviabilizando os contratos de concessão, que muitos hoje estão na fase de devolução, judiciamento judicial, ações judiciais, está nesse passo. Depois da Fluminense, eu saí, fiz uma implantação no Mato Grosso e passei 6 meses na ANTT, estudando o EVPE de novas concessões e relicitação. E lá eu vi que a ANTT, nesse período, ela evoluiu muito na sua formatação do PE, trazendo novidades para o processo. Ainda tem muito a melhorar, mas acho que muita coisa mudou da segunda fase para cá. Você comentou o tempo de atendimento, né? Uhum. O tempo de atendimento já para as últimas etapas fala em 90% para atender em X minutos e 10% em atender em até tantos minutos. Tá? Já a gente estudava lá na época os ciclos das viaturas para ver se atendia o tempo, né? Mas tem também a levar em consideração, coloquei lá, que a viatura não fica rodando o tempo todo, ela presta atendimento, sinaliza um acidente, retira uma recapagem de pista, tem várias outras atividades que ela faz que ela não é o tempo todo rodando, não é apenas um cálculo simples de quilometragem rodando a uma velocidade constante. Em relação à colega Adriana falou, a ANTT vem evoluindo na parte de balança. Nesse último contrato está prevista a instalação de postos de pesagem dinâmica, com sensores embutidos no pavimento WS-WIN. Então, já é uma evolução do sistema de pesagem estática e dinâmica que a gente tinha na rodovia. A questão de carga, derramamento de carga, hoje, no EVTE, já é levado em consideração isso dentro da conservação. Tá? No cálculo da conservação tem esse item de limpeza de pista. Sim. Um ponto que seria importante, que ainda não é um pouco obscuro, é acidente com carga perigosa. Hoje, a concessionária chega primeiro, isso não é uma obrigatoriedade da concessionária ter equipamentos, ter mão de obra para fazer um transbordo, para fazer nada. Ela chega, isola o local, aciona a empresa que o transportador tem convênio, Ambiepar ou qualquer outra que venha, mas a gente faz mesmo fora do contrato, né? A gente tinha alguns kits em cada base operacional para fazer o primeiro atendimento, a contenção, né? Para não atingir um curso d'água, não atingir uma canaleta, em relação a isso. E agradecer e parabenizar pelo teu ciclo de vida aí, que você comentou aí. Você é um guerreiro até onde chegou aí. Parabéns pela apresentação. É isso aí, amigo. Obrigado, Edmundo, pelas palavras. E aprendi muito quando, na época a gente fazia aí, trocava as experiências operacionais no mesmo grupo.
É só a questão que a evolução ela é certa e é fato das agências. Isso é um fato, tá? E aqui, quando a gente coloca as nossas opiniões, não é na intenção de apontar alguma irregularidade, é na intenção de ajudar. Porque quando você tem uma informação e você não explana ela, é uma certa forma de greve, uma certa forma de negacionismo. Os contratos, eles vêm sendo bem realizados, bem montados. O meu questionamento é a fiscalização de fato. Se essas coisas que foram idealizadas, elas estão sendo cumpridas, entendeu? Fica aí esse ponto de interrogação, mas muito obrigado. Amigo, só para complementar, que você colocou, era um ponto que eu esqueci de falar, a IT. A IT sempre foi um problema para toda a operação de rodovia. Não sei se todos têm conhecimento, grande parte das empresas que fazem batedores são de policiais rodoviários. Sim. Então, normalmente, a concessionária ela toma ciência. Se o DENIT enviar para a gente fazer análise da IT, ou se o CFTV pegar, ou se a Polícia Rodoviária pegar ou viatura de inspeção observar. Muitos casos a gente vê o comboio já andando na rodovia sem conhecimento nenhum da Polícia Rodoviária e da concessionária. E detalhe, Bruno, é um tema muito que eu gosto bastante, o transporte de cargas e acidentes. Eu tive a iniciativa de levar para dentro do Sindipesa uma apresentação sobre cargas e excedentes, onde eu coloquei todas essas obrigações contratuais. Se a transportadora entra com pedido de solicitação lá no DENIT, vai para Brasília, e a concessionária ela não responde essa solicitação no prazo de 3 dias, dá-se por entendido que a concessionária autorizou. Entendeu? Então, tem que ficar... Eu, na época, na discussão lá na Unidade do Rio, a minha opinião é que para trechos concedidos, a solicitação do transportador tinha que ser feita à NTT, para a NTT passar pela gente. Porque se for o DENIT muitas coisas são aprovadas sem passar pela concessionária. Então, e outra coisa que eu queria colocar também aí a CCR Rio-São Paulo, né? A primeira concessionária que está em trabalhos iniciais, que até o 3º ano tem que implantar o Free Flow, tá? Eles estão em estudo de antecipação do Free Flow em função da BR-101, em função da geometria da obra, não tem espaço para construir um espaço de geometria para construir uma praça de pedágio. Então, eles já querem antecipar para o início desse ano para já começar a operação do Free Flow. E uma outra coisa que eu vejo que melhorou nesses contratos, aonde que eu faço parte, é a NTT contratar a supervisora. Então, a NTT tem mais fiscais, entre aspas, mais apoio de fiscalização para ajudar a NTT na parte da fiscalização das concessionárias. Obrigado, amigo. Beleza, obrigado, Edmundo. Seguindo aqui para a nossa última pergunta, nós estamos chegando já no tardar da hora aí, se aproximando do final, então, e só tem mais uma mãozinha levantada, é o Tiago Cordeiro. Tiago, boa noite, tudo bem? Joia? Fica à vontade aí para a pergunta aí. Boa noite, pessoal aí, os participantes. Boa noite aí, Giovanni. Boa noite, José. Parabéns aí pela palestra, muito bem explicativa. A minha dúvida é o seguinte, referente a sinistro aí em trecho que não é concedido. Sim. Era algo que tinha bastante dúvida na concessão que eu trabalhei, tinha várias... um exemplo, assim, é um trecho que não pertence à jurisdição, mas ele, de certa forma ele é próximo aí ao trecho que
a concessionária atende. E aí começa a entrar várias informações assim, de sinistro com vítima e tudo mais. E eu sei que tinha bastante dúvida na concessão que eu trabalhava. Assim, com a tua experiência, eu queria ver, como gestor de operações, o que ele deve analisar. Se ele manda, assim, de imediato as viaturas, ambulância, guincho leve, pesado e para atendimento, dependendo da gravidade do sinistro, né, e que tipo de sinistro é. Ou se ele deve analisar aí a operacionalidade, priorizando ali o procedimento, seguindo a risca, ou analisando, assim, de certa forma, esse lado mais humano, digamos, para encaminhamento aí das viaturas. Boa pergunta. E é uma pergunta muito difícil de responder. E ela é muito difícil, porque a vida, ela é vida no trecho de concessão de rodovia, mas ela é vida muito importante também fora do trecho de rodovia, né? É uma vida como tal. Então, essa análise, ela vai lá naquele tópico, meu primeiro tópico, como sugestão, de relacionamento. É importante o gestor de concessão, ele ter o relacionamento, sabe com quem? Com o coordenador do SAMU. Tá? Porque, às vezes, e aqui em Sul de Minas, eu tenho contato até hoje com ele, cobre todo o Sul de Minas, que é o Giovanni, é o coordenador geral do SAMU. Então, quando a polícia entrava com uma solicitação de pedido de viatura, automaticamente, eu não entrava em contato com o CCO do SAMU, eu entrava em contato com o celular do coordenador. Fala, cara, eu estou com um acidente aqui, múltipla vítima, um ônibus, sua VTR está chegando. Então, quer dizer, união de esforço para um bem comum. Mas vai ficar muito na decisão do gestor, porque friamente ele não precisa enviar, porque é o trecho de concessão ali. Mas isso vai te trazer um transtorno muito grande, né? Então, quando você tem essas informações, você tem contato direto, que aí que é o PAI, né, o Plano de Atendimento Rápido, que é fazer com que as empresas se comuniquem, fazer com que as autoridades se conheçam, que você tenha o telefone da pessoa certa, e você ligar para o comandante do bombeiro e falar assim, eu estou com um acidente, o meu trecho aqui está com VDM alto, é véspera de feriado, não, Zé Carlos, nossa viatura já está chegando, ou você ligar para todos esses recursos e todos os recursos estejam empenhados. Eu sempre enviei, por responsabilidade minha. E aí, depois, graças a Deus, o Papai do Céu abençoou, que nunca, nesse tempo todo, eu enviei um recurso e aconteceu um acidente. E é importante ter um plano operacional que, quando você desloca uma viatura para fora do trecho, automaticamente você reposiciona outra. Está entendendo? E as viaturas ficam baseadas em pontos estratégicos, você envia o recurso, desloca uma para cá, puxa a outra mais para perto do trecho, posiciona no posto de gasolina e atende. O importante é salvar a vida, independente de onde ela esteja. Mas eu não tenho a receita completa disso. É muito de cada região. E eu apostaria no relacionamento, ter o telefone certo das pessoas certas. Muito obrigado aí pela explicação. Obrigado, Thiago, pela pergunta. Bom, pessoal, então chegamos aqui às 20 horas e 42 minutos, pelo horário de Brasília, que acabou, que é bom, né? Acabou aí, né? Chegamos no nosso último dia, e aqui eu quero fazer um agradecimento especial ao José Carlos. José Carlos, vou abrir agora para as tuas considerações finais para se despedir, e já aproveito aqui para já me despedir agora de vocês aí. Gratidão, obrigado a vocês todos aí mesmo, no coração, muito obrigado aí, tá? Todas as palestras vão estar até amanhã, uma já está lá no YouTube, vai todas subir para o YouTube, essa também, tá? E aqueles que se inscreveram no Simpla, acredito que até amanhã vai o certificado do evento. Contigo aí, José Carlos, aí, palavra final aí. Giovanni, muito obrigado. É impossível te falar de atendimento a gente, falar de atendimento à pessoa, aos clientes, sem falar de amor, Giovanni. Porque se você não tem essa empatia com os usuários, com os caminhoneiros, com todos os profissionais que navegam na sua rodovia, você não vai ter o empenho necessário para cuidar dessas pessoas, né? Se a gente fala de amor e a gente olha para os gregos, essa é uma reflexão muito legal, e aí existem dois tipos de amores lá na Grécia, que é o amor pelo que você
pretende ter o amor que você não tem, e aí é o amor de Eros, o amor de Platão, aonde que fala que eu desejo aquele amor, mas não tem. Mas aí vem um outro louco, maluco lá, e fala que assim, não, Aristóteles fala assim, não, amor é pelaquilo que você já conquistou, pelo que você tem, né? Os dois têm razão. Os dois têm razão. Um fala, o amor é aquilo que você quer ter. O outro fala, o amor é aquilo que você não tem ainda. Mas daí vem Deus, né? E aí, numa proposta só filosófica, professor, não na questão de religião, que Deus fala assim, amor é quando você quando você se alegra com a alegria que você provoca no outro. E aí, se você transfere isso para a rodovia, quando um usuário entra na sua rodovia e ele entra num ponto e sai no outro sem sofrer nada, você está proporcionando para ele uma alegria, porque lá na ponta tem alguém esperando por ele. Então, quando você é um gestor de rodovias e você não tem essa consciência, dessa responsabilidade que você está cuidando de gente, então você vai procurar outro lugar. Porque cuidar de gente é cuidar de pessoas e respeitar todos os usuários da rodovia. Muito obrigado e obrigado a todos aí. Deus abençoe a todos. Ok, muito obrigado. Então, eu daqui de Curitiba, aqui da sede do IPOS, aqui na República Argentina, Água Verde, encerro esse workshop aqui da Semana Nacional do Trânsito. Um abraço a todos aí. Amanhã já é sexta-feira aí, né? Sextou. Bom final de semana a todos aí. E estamos sempre à disposição aí. Um abraço aí, boa noite, bom descanso. Obrigado mais uma vez, José. Muito obrigado.